Gente, não vai dar certo. O desejo humano não é passível de ser posto numa caixa, de ser congelado. Estamos aqui para mais um Beat Papo com o Jorge Forbes. O Silvio Genesini. E hoje nós vamos falar de um tema que todos têm a devida preocupação e atenção, que é a felicidade. Felicidade era um tema de poetas românticos antigamente e de literatura, e que agora virou um tema muito mais comum e que chegou às corporações. As corporações começaram com seu Chief Happiness Officer, algumas delas, de ter uma função que cuida da felicidade, e a felicidade virou um objetivo corporativo, que não era há um tempo atrás. É uma tendência razoavelmente recente. Cursos também em universidades, o curso em Harvard e MIT de felicidade é um dos cursos mais procurados de todos os tempos. Muita gente interessada nessa questão da felicidade e principalmente achando que a felicidade pode ser atingida, pode ser conseguida e que seria uma coisa boa para as organizações tratar dessa questão da felicidade e se chegar a um nível de felicidade. Você já fez várias críticas a esse conceito de felicidade em outras lives suas, até com companheiros internacionais, filósofos internacionais. Então, talvez a gente pudesse aqui falar um pouco da crítica em si, da felicidade, mas entender por que tem essa questão de hoje as corporações estarem procurando um ambiente de felicidade. E se isso é bom, se isso é possível, ou se é uma moda temporária e que daqui a pouco o pessoal vai estar esquecendo de felicidade e vai estar falando de outra coisa. Gosto muito dessa sua introdução, Silvio. Não sabia que você ia começar por aí. E eu tinha pensado também, nós não conversamos antes para deixar a nossa conversa mais no quente do debate atual, mas eu teria começado pela mesma coisa que você começou, fazendo notar ao pessoal que está nos assistindo que é um tema que a gente não trabalharia 20 anos atrás. Imagina se nós iríamos discutir felicidade nas empresas. Nós vivemos uma época, mais que 20, 30 anos atrás, porque nós estamos numa época onde a subjetividade está incluída na vida da casa, do trabalho, da escola, das férias, está sempre presente. E não estava presente antes, né? Você trabalhava e tinha um fim de semana para descansar, ou tinha férias para descansar, e havia uma diferença muito grande entre a felicidade, entre aspas, que ficava concernida a esses espaços, que são os espaços não trabalho, e no trabalho era o modelo único, era a forma correta de agir, era uma moralidade ascética, ninguém sabia nem se o seu companheiro do outro lado, sei lá, a 3 metros do seu local de trabalho era casado, não era casado, tinha filho, não tinha filho, estava com problema econômico, não estava com problema econômico. Tudo isso era deixado para fora. Existiam expressões, inclusive, dizendo: você entra aqui, você deixa os problemas da sua família em casa. E quando chegava em casa, você deixa os problemas do seu trabalho na indústria, né? Havia uma separação muito nítida, típico de Terra 1, típico de uma sociedade vertical, onde você podia fazer comportamentos padrões. De repente, a gente vive o tsunami que a gente tem debatido nas nossas conversas com todos que estão aqui, que faz uma mudança dessa verticalidade por uma horizontalidade, e as empresas se veem obrigadas a darem conta da subjetividade humana, coisa que elas tratam muito mal, né? E elas tentam, é muito divertido,
que elas tentam trabalhar com a felicidade da mesma forma que trabalham com sei lá, o relatório de vendas, as viagens necessárias, ou como vamos economizar em tal coisa, como vamos melhorar em tal outra, usam o mesmo esquema, um esquema de controle, um esquema de adaptação para tratar da felicidade. Então fica divertido para quem trabalha com isso o dia inteiro, que é o caso de um psicanalista que aqui vos fala, né? Ver a tentativa de manuseio, de controle do desejo humano. Né? Vai ter que ser assim, agora vamos fazer ginástica todo mundo às 8 horas da manhã, porque vai ficar todo mundo melhor, vai ficar feliz. Vamos fazer um momento de meditação da empresa às 11h30, então toca uma musiquinha insuportável para mim. Toca aquela musiquinha para todo mundo descansar. Enfim, eu estou fazendo uma caricatura, mas não é tanto uma caricatura, a gente sabe que é isso que está ocorrendo. Mas gostaria de avisar as pessoas que nos assistem que não vai dar certo, porque a satisfação humana ela tem dois lados. Um lado você pode buscar o bom para todos, que é o lado da necessidade. Todo mundo precisa tomar água todo o tempo, e quando está falando muito, precisa tomar mais ainda para umedecer a laringe. Então, isso, tomar água, é uma necessidade de todo mundo. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa dormir. Enfim, existem áreas da nossa vida que são áreas do para todos. Mas existem áreas que não se adequam a nenhum modelo pré-fabricado de satisfação, que é a área do desejo. A área do desejo é singular para cada pessoa. E sendo singular para cada pessoa, as empresas deveriam estar menos preocupadas em estabelecer ranking de avaliação e de adaptação de felicidade e mais preocupadas em deixar fluir dentro dos seus domínios empresariais a variação subjetiva singular. Eu não estou falando particular, estou falando singular. O desejo é singular e ele não adquire padrão, senão não poderíamos entender por que uma pessoa fica trabalhando, por exemplo, até 2 horas da manhã, ou alguém que olha isso vai dizer, mas você está se matando, trabalhando até 2 horas da manhã. E a pessoa não está se matando, ela está contentíssima de fazer aquilo até 2 horas da manhã, porque ela tem um barato que o outro não tem. Não vou dar exemplos das relações sexuais, só vou falar por critérios moralistas dessa conversa, mas é só cada um que estiver nos ouvindo pensar o que acontece do ponto de vista das satisfações sexuais. As satisfações sexuais não seguem nenhum padrão. O pecado original só tem de original a posição de cada um. Você, imagina agora você querer dizer, você beije seu companheiro, sua companheira, da direita para a esquerda, de boca aberta, boca fechada. Isso é ridículo. Então, eu acho que é isso que eu gostaria de ter, a primeira reação que você falou, que é a diferença entre a satisfação do para todos e o desejo de cada um. E Jorge, eu acho até divertido essa questão e essa obsessão pela felicidade, e até contraditória com outros movimentos que acontecem hoje dentro das organizações. As organizações hoje estão falando muito de diversidade, trazer diversidade e inclusão. Se as pessoas, no limite, pudessem ser todas felizes, não teria nem diversidade nem inclusão, porque elas seriam padronizadas. Embora seja uma impossibilidade essa felicidade coletiva, como nós achamos, é uma contradição total e também alguma coisa que você não pode deixar a pessoa ser triste, né? Parafraseando o Fernando Pessoa, me deixa ser triste, né? Eu hoje quero ser triste, hoje quero estar triste. Então, a possibilidade de você não estar feliz todo instante é uma parte do desejo humano. Tem dias de sol e tem dias de chuva. Então, essa contradição, de viver essa contradição,
que as corporações ali certamente estão sofrendo hoje. É óbvio que um ambiente mais alegre, mais amigável, né? Nós sempre defendemos, e na apresentação que eu vi da professora de Harvard no SXSW, ela defende que você deve ter amigos dentro da organização, que nós sempre defendemos, e não ao contrário, que não existe nenhuma desconfiança na relação de amizade dentro da organização, como uma parte dessa construção da felicidade. Então, ter um ambiente alegre e um ambiente necessariamente descontraído é uma coisa boa para as organizações. Mas tem um outro lado das organizações que, no regime capitalista, elas competem. E elas competem e têm uma necessidade, como você falou, muitas vezes de trabalhar, de ter um certo estresse, de ter pressão, de você conseguir ter objetivos, de você ser melhor que o seu concorrente. Então, essa questão aqui de você, ao mesmo tempo, achar que tem um padrão de felicidade possível e que você tem que competir, onde você tem que necessariamente ser muito mais agressivo em determinadas circunstâncias, esse equilíbrio da cultura, né, meio que impede que você possa dizer que seja feliz ao mesmo tempo. E vou pôr mais um ingrediente aqui para te ouvir, e junto com essa questão da felicidade, vem uma outra frase, ou conceito que ficou frequente agora, que é o da segurança psicológica. Então, para você ser feliz, você deveria ter uma segurança psicológica. A origem da questão da segurança psicológica tem uma boa ideia por trás, que é as pessoas poderem se sentir à vontade nessa diversidade de dizer o que pensam e de mostrar a sua vulnerabilidade. Então, tem uma ideia inicial ali que vamos dizer, é bem intencionada, mas é óbvio que essa questão é outra questão de padronização, onde você imagine uma situação em que, ao mesmo tempo, você vai ser feliz e que a organização vai te garantir, usando de propósito a palavra garantia, uma segurança psicológica. Então, estamos vivendo o quê? Uma utopia, estamos aqui sonhando que vamos ser felizes e ter segurança psicológica. Eu acho que nós estamos vivendo uma grande dificuldade de entender que o mundo não vai por aí. Eu acho que estamos vivendo uma grande dificuldade de saber que o mundo horizontal não é um mundo de todos iguais, como estão tentando fazer, é um mundo de todos diferentes. E que a expressão da diferença se choca com a tentativa de modelização, tentativa de adaptação, tentativa de adequação. E as empresas não conseguem ainda trabalhar com a variável do incompleto. Elas querem chegar a uma ideia completa de como deve ser. E criam-se índices, cria-se, como você falou no começo, diretor de... Eu não consigo falar isso sem rir. Mas é fácil a gente extrair um riso dessa posição, porque mostra rapidamente uma contradição, como você estava falando, e uma tentativa de cerceamento de uma nova normalidade. Nós saímos de um normal anterior, a Covid precipitou o que já existiria de todas as maneiras, que é a horizontalização, e agora, com a incapacidade de perceber que nós temos que usar métodos totalmente distintos, como alguns acabei de falar, tentam criar um novo normal. Gente, não vai dar certo. O desejo humano não é passível de ser posto numa caixa, de ser congelado. É um atraso imenso para a humanidade. Por que é um atraso imenso para a humanidade? Porque um dos aspectos fundamentais que nos caracteriza é a criatividade. E se você normaliza a criatividade, você não tem mais a criatividade. O mundo fica chato, muito chato, né? Chato quer dizer que fica sem relevo, fica um mundo irrelevante, né? É isso que nós queremos
senhoras empresas, é isso que vocês querem falar? Vocês querem matar a criatividade, a possibilidade das pessoas se expressarem na sua singularidade? Não, pelo amor de Deus. Quer dizer, nós temos que dar a possibilidade da variação dentro de projetos comuns. E isso as empresas ainda têm muita dificuldade de fazer dentro do que eu tenho visto. E acho que tem um pouco aqui, a partir de boas intenções, a criação de um ridículo que é impossível de ser implementado, aonde você põe uma cultura e expressa esse desejo de ter essa cultura. Mas a gente não está falando, desculpa, a gente não está falando do politicamente correto, porque é politicamente incorreto criticar o politicamente correto. Mas seria bom a gente ver que o politicamente correto tem um lado interessante de conquistas sociais e de respeito, de convivência, de possibilidades que não tinham antes, e tem um lado ridículo muito ruim. E é essa parte que a gente pode dizer até que tem um lado político também, junto com o politicamente correto, o que o pessoal chama de woke agora, junto com isso daqui. Isso é uma doença americana. Americana e que gera uma reação ao contrário, e eu acho que já começa a ter essa reação que vai até extremos, como o nosso amigo Elon Musk, que nós já falamos aqui no nosso Bate-Papo, que ele o Milley todos esses, né, que batem nessa utopia, nessa impossibilidade politicamente, que batem fora das organizações, obviamente, mas que batem também dentro das organizações. Então já começa a ter uma reação sobre várias coisas que foram politicamente corretas, isso da felicidade, da segurança psicológica, indo para um outro extremo, que é um extremo de uma cultura muito mais agressiva e desmontando pedaços dessa ideia original, que você pode ter amigos, que você pode ter um bom ambiente, que você pode ter pressão e buscar Eu acho legal. resultados. Eu gostaria de falar com quem está nos seguindo hoje, que a gente já abordou esse tema, eu não sei se está tão claro para todo mundo que está nos vendo, que é a questão de ter amigos. Como é a segunda vez que você fala sobre isso, eu gostaria de dedicar um minutinho a retomar a nossa ideia, por favor, sobre os amigos. Os amigos é o seguinte, gente, até recentemente, quando você indicava alguém para uma empresa que você trabalhasse, você tinha o cuidado de dizer, eu estou indicando tal pessoa pela sua competência, não por ser meu amigo, porque o ser amigo era visto como você estaria beneficiando por razões não interessantes para a empresa, razões interessantes para você, porque você estaria fazendo um favor para uma pessoa, no caso de dela ser empregada em algum lugar interessante onde você trabalhava. Isso é um mundo antigo, isso é Terra 1, isso é um mundo onde desconfiava do afeto junto com a razão. O afeto ficava fora, como a gente comentou agora há pouco, né? Entrou em casa, esquece a indústria, entrou na indústria, esquece a casa. Quando você começa a misturar esses aspectos, a amizade no mundo horizontal é um afeto fundamental. Qual é o afeto horizontal por excelência? A amizade. Então, hoje em dia, quando você indica alguém para onde você trabalha, você diz, olha, eu tenho uma ótima pessoa e, além do mais, é meu amigo. Então, cada vez mais as pessoas têm coragem de dizer, é meu amigo, e não serem vistas nessa indicação personalizada um uso ou um proveito próprio, e sim uma garantia, que é a garantia da amizade, não só da competência. Isso então passa a ser um plus, um mais e não um menos. Um plus a mais, E isso vem na reação a um movimento que tem de desconfiança com relação às organizações. E muitas vezes com razão. A gente vê organizações ali cometendo fraudes, que se chama de inconsistências contábeis e outras coisas ali. Então, se criou uma vigilância que se chama de compliance, ou se chama de
governança. Vale a se pena chama falar um de- pouco sobre compliance. Exatamente, de outras coisas. E a questão do amigo vem ali na desconfiança, que se você é amigo, você não seria capaz de fazer a separação e resolver questões de conflito de interesses. Enquanto nós achamos, eu acho que é muito possível fazer a cultura, a ética, a melhor ética é aquela ética que está nas relações, e que está, vamos dizer, no meio, não na imposição, não numa moral externa, não em regras. Essa é a ética que, quando você é ético coletivamente, né, um ajuda o outro nessa questão ética. Acho legal, Silvio, você ter tomado essa questão do compliance, logo depois eu vou falar sobre amizade. Porque o compliance é uma desconfiança. O compliance que a gente vê hoje nas empresas, elas estão preocupadas em ter mais controle. Pôr uma chave em cada porta. Outro dia eu fui encontrar uma pessoa, eu achei muito divertido. Eu fui encontrar uma pessoa X num grande banco internacional aqui em São Paulo, que queria discutir uma série de conferências semelhante ao que a gente está fazendo, sobre as questões atuais, que eu não pude passar. Fizeram toda aquela checagem, carteira de identidade, sei lá mais o quê. Eu fui até uma dada pessoa e eu não podia passar da entrada do andar. Alguém tinha que te buscar. Não, a pessoa que era o vice-presidente da empresa, ele tinha que vir para uma sala que estava ali na frente e eu não podia entrar no corredor por segurança, sei lá do que, do banco. É muito engraçado, porque os bancos não são o melhor exemplo de segurança. Todos os dias dão um contra-exemplo e eles não desconfiam que o compliance, tal como ele é feito, ele não funciona. Você falou de uma maneira mais bem articulada, né? Mas, em resumo da ópera, a ideia de que eu vou controlar melhor cada vez mais, a ideia do embate, da segurança como embate, como confronto, mais câmera, mais chave, mais filtragem, mais... como é que é o nome disso? Tem espiões, é uma verdadeira, uma coisa policial dentro das empresas. Isso não vai dar certo. Você estava comentando que o que vai dar certo é repartir. O que vai dar certo é a convivência. E, de fato, nós já trabalhamos várias vezes a questão de Nova York, de como é que Nova York passou de ser uma cidade mais perigosa dos Estados Unidos para uma sociedade segura, que não foi feita com incremento de armas, soldados, delegacias ou automóveis de polícia. Foi feita por uma mudança de relação com a cidade. Foi feita limpando os vagões do subway. E as pessoas, os frequentadores daquele subway, é que ridicularizavam quem quisesse pichar o subway. O ridículo, você ridicularizar uma ação humana, é mais forte do que você prender uma pessoa. Porque prender uma pessoa se discute, tem uma coisa objetiva. Você pode até ser herói porque está sendo preso. Do ridículo ninguém escapa. E o ridículo, quer dizer, que é a falta de pertinência ao grupo, é mais temido do que o confronto das potências. E as pessoas ainda não entenderam, nem empresas, nem pessoas civis, da mudança desse eixo do impotente para o mais potente, do impotente para o ridículo. E eu acho, enfim, é isso. E acho que tem uma redução da questão de que as corporações são aglomerados de subjetividades e que ela tem a sua complexidade, que você tem que viver com a complexidade, com o mal entendido, como a gente fala. Se a gente olhar todo o conjunto do que nós estamos falando, quer dizer, você quer ter controle, que é uma forma de imposição externa
e moralista, você quer concorrer bem e ser agressivo ou ganhar dos seus concorrentes, você quer, ao mesmo tempo, que as pessoas sejam felizes e que tenham segurança psicológica. A hora que se junta tudo, é quase que uma quadratura do círculo. É uma impossibilidade total de você pôr todas as coisas na mesma bandeja. Ou você faz uma coisa e se concentra e deixa de fazer, quando isso é um organismo vivo. Você tem que viver com um organismo vivo. Você precisa, às vezes, ser um pouco feliz, um pouco infeliz. Você tem que ter amigos, você tem que conviver com situações que são, todo dia aparece crises ou externas ou internas, e a cultura deveria ser capaz de conviver com isso sem que você precisasse normalizar. Então, essa tentativa de normalização da cultura é algo que me intriga muito, porque ela está muito presente. Então, a nossa conversa parece óbvia e a gente concorda. Quando você vai para fora, você não tem essa mesma percepção. Você tem uma quantidade de gente achando que... Acho que não, porque as pessoas com acima de 30 anos de idade, que estão em postos importantes nas empresas, chegaram a esses postos dentro de uma cultura terra 1, dentro de uma cultura vertical, dentro de uma cultura de competição, uma cultura de excelência, uma cultura padronizada, onde eu sabia se eu estava mais perto, mais longe, de quanto eu vou ter o meu bônus, de quanto eu produzi naquele trimestre, coisas assim. Então, eles chegaram por esses métodos, mas eles não podem se manter por esses métodos. E há uma preocupação muito grande, porque a cadeira deles está furando. E eles não estão achando remendo para essa cadeira, estão caindo. Então, estão tentando usar o mesmo método que fizeram eles chegarem lá para cuidar da felicidade, para cuidar do controle das empresas, e não vai dar certo. Mas se eles escutarem bem o que a gente está falando nessas nossas conversas, vai melhorar muito. Não, esse é algo que vamos acompanhar, né? Eu acho que cada vez mais se tem essa discussão, cada vez mais se vende livros e receitas para fazer isso. É um filão imenso. É um filão. Porque você compra o livro, como ele não funciona, você compra o segundo. Como não funciona, você compra o terceiro. Então, você faz uma coleção de inutilidades a longo prazo. O que eu acho que... como que nós temos algo para colocar no lugar? Eu acho que a gente concorda que ter um bom ambiente, concorda que... Isso, claro. Mas isso como falam os argentinos, isso é desde el vamos. Que se sentir bem, que você trazer diversidade variada, de vários pontos de vista, gênero, raça, formação, etc., amigos para dentro da organização. Construir uma organização que seja competitiva do ponto de vista de entregar bons resultados sem que você tenha uma imposição, que tenha uma governança e que tenha uma ética sem precisar que venha externamente. Esses são bons objetivos. Eu estou vendo você preocupado em dizer para as pessoas: não estamos preconizando uma revolução das coisas elementares da humanidade. Eu acho que o que a gente está discutindo é que todas essas coisas que você acabou de alinhavar são genéricas. Isso é o óbvio, que é melhor ter um ambiente de trabalho legal, limpo, sem poluição, higiênico, simpático, comida boa na hora do almoço, comida boa no jantar, momentos de descontração. Mas estamos partindo do princípio que isso é o óbvio. Mas só cuidar disso, ou tentar colocar o desejo humano nisso, é nisso que a gente está dizendo que existe um transbordamento. Nessa soma, sempre há um resto. E é do resto que a gente está falando. É daquilo que não se encaixa.
E eu acho que os líderes, de certa forma, hoje têm essa angústia de tentar fazer todas essas coisas ao mesmo tempo e aí simplificam. Então, a hora que chamamos de felicidade, a hora que chamamos de segurança psicológica, a hora que chamamos de compliance, a hora que chamamos... Segurança, eu não aguento não falar uma coisa. Segurança psicológica me lembra algo que a gente também comentou uma vez. As pessoas, frente a esses assassinatos, por exemplo, uma filha mata pai e mãe que estavam dormindo, leva as pessoas a quererem ter e pedir aos psiquiatras de ter na porta do quarto do casal um detector de mentais. Né? Então, há muitas perguntas. Como é que eu posso me prevenir de não ser assassinado, né, pelas minhas filhas, pelos meus filhos? Né? Então, será que não poderíamos fazer um detector de mental? Não, não podemos. E muita gente hoje, você tem dentro das organizações, a tentativa de medir como é que está chama clima organizacional. E tem ali os seus medidas de pulso que você faz, tem as pesquisas maiores que você faz de tempos em tempo, com vários questionários, e atualmente o pessoal tem usado também para medir isso o famoso NPS, que é aquele que pergunta se você recomendaria, que normalmente você faz para fora, para os clientes, de 0 a 10, se você recomendaria um produto, um serviço à empresa, ou à companhia aérea, etc., para dentro, se você recomendaria aquela companhia. E tem NPS melhores, né, mais altos ali, e tem NPS menores, mas sempre você vai ter que ver numa companhia, chama detrator, quem não gosta chama de neutro. O NPS é a divisão entre os promotores e os detratores, tirando os neutros. E você vai ter sempre que viver com uma porcentagem ali de detratores e neutros que faz parte dessa. E você vai trabalhar essa melhoria dessa medida, mas sem nunca ter o objetivo de chegar a algo perfeito, porque você vai viver num mundo imperfeito, que é o mundo, vamos dizer, corporativo, interno e externo, onde você está vivendo. Silvio, nós estamos indo para a pausa na nossa conversa, animada, interessante, onde eu vejo que o tempo inteiro que a gente conversou, nós estamos trabalhando uma diferença entre aquilo do humano que pode ser bom para todos, tipo exemplos que eu dei, tomar água, comer, dormir, passear, etc., que é uma necessidade de o que é bom para todos, é linha branca, é genérico. Isso é o básico que qualquer empresa tem que administrar e tem que fazer. E tem uma outra parte disso que não é genérico, que é a possibilidade da empresa suportar e se beneficiar. No primeiro momento, suportar, porque elas não suportam a singularidade. Vai contra o uniforme, né? A forma do um. O uniforme das empresas é contra suportar essa singularidade. E o segundo aspecto é se aproveitar da singularidade, né? A singularidade não é contra o trabalho conjunto de uma empresa, ela tem que ser a favor, mas para isso tem que ter um novo líder, para isso tem que ter uma nova governança, para isso tem que ter uma nova arquitetura empresarial. Como você vem das empresas, como você vem da presidência dos mais importantes jornais do país, do Estado de São Paulo, da presidência de uma empresa grande como a Oracle, só falar de dois aspectos na sua carreira, para quem está nos ouvindo até agora, para o diretor de uma empresa, para o presidente, para o CEO, para o diretor de RH, enfim, essas pessoas que estão com a questão da felicidade nas mãos, né? O que você sugeriria? Nós já criticamos o que está sendo feito. Eles estão querendo saber, antes da gente terminar, o que vocês propõem para fazer? O Jorge, eu acho que a primeira coisa é que não tem
modelo único e não tem uma receita. Eu acho que Terra 2 está inventando uma nova cultura no mundo e está inventando uma nova cultura dentro das organizações que faz parte do mundo. Acho que definitivamente nós estamos na época do capitalismo do valor compartilhado. Seja o nome que se der, tem vários nomes para capitalismo consciente, etc. Esse eu acho que é uma tendência que o mundo está fazendo. Dentro desse capitalismo do valor compartilhado, algumas questões são importantes. Vai ter mais diversidade dentro das empresas, você tem que ter uma relação com a comunidade de maneira diferente, você tem que prestar atenção no meio ambiente, você tem que ter um cuidado com a governança do ponto de vista de como você responde externamente. Então, tem algumas coisas que são comuns aqui. Mas isso já está sendo feito. E isso é o que eu chamei de bom para todos. Isso. Agora, o que precisa inventar é como é que você faz uma cultura interna. Isso é uma invenção, né? Terra 2 se inventando, que, na minha opinião, é uma cultura que você vai conviver com o desejo, a singularidade e a diferença. Então, quando você faz isso, você tem um mundo imperfeito, você tem que conviver com um mal-entendido, como a gente faz, você vai ter que viver com um determinado atrito, eu prefiro a alegria do que a felicidade, o Oswaldo de Andrade dizia, alegria é a prova dos nobres, se você tiver um ambiente alegre, mesmo que algumas pessoas não estejam alegres ao mesmo tempo, é muito melhor. O masoquista vai ficar triste no ambiente alegre. Vai ficar triste no ambiente alegre, exatamente, um ambiente, vamos dizer, que seja um ambiente aqui onde as pessoas convivam bem, façam festa, e num determinado instante vai ter atrito, vai ter confusão, vai ter conflito, tem que viver, vão ter pessoas que se acertam e pessoas que não se acertam, até porque esse é o mundo onde se está vivendo. O líder vai ter que fazer uma amálgama de tudo isso. Essa é a cultura que escreve um livro, me dá uma receita. Não tem receita, tem uma invenção e tem uma construção e tem uma capacidade de você ir se perguntando se você está construindo essa nova cultura dessa maneira. Essa nova cultura, na minha opinião, que não é a felicidade, que não é a segurança psicológica, que não é o compliance imposto, ela certamente cria uma organização muito melhor do ponto de vista de entregar os seus resultados. Então, nós estamos falando de um capitalismo que, no final, você tem que entregar resultados, você tem que ter lucro, você tem que gerar caixa, tem que fazer todas essas coisas. Então, essa transformação é uma transformação que, se olhar, as organizações estão muito no começo, como, vamos dizer, Terra 2 está aí, mas ela está no seu caminho. Então, provavelmente, uma das missões mais importantes do líder, para mim, é criar esse ambiente, né, que é uma jornada, não é um dia, você não faz isso do dia para a noite, em que você, progressivamente, você sente que você está vivendo nesse ambiente, que é um ambiente melhor, que entende os desejos humanos, que entende a singularidade, que vive no atrito, que não tem problema com o conflito, e todas essas coisas, e que certamente é uma organização muito mais efetiva do ponto de vista de concorrer no mercado. Gente, foi uma delícia contar com a presença de vocês. Vamos ver até se a gente em algum momento marca um encontro para a gente realmente conversar. Queria agradecer, dar um abraço em todos e passar a palavra para o Silvio terminar. E com isso nós terminamos mais um Bit Papo. Jorge Forbes e Silvio Genesini. Muito obrigado.